Olá, saudações a todos. No vídeo de hoje eu vou iniciar a explicação de cada um dos diferentes tipos de discinese escapular do ombro. Já faço um convite a quem ainda não é inscrito que inscreva-se no meu canal, deixe os seus comentários, as suas sugestões, a opinião de vocês é sempre muito importante para a gente. Bem, como tipo 1 de discinese escapular, nós temos aquelas discineses onde o paciente ele apresenta o quê? Uma proeminência do ângulo inferior. Ou seja, quando eu olho esse paciente de maneira estática, sem a camiseta, eu vejo que esse paciente ele apresenta o ângulo inferior da escápula, ou seja, aquela curva inferior da escápula descolada do gradil costal. Ou durante um movimento que eu peço para ele executar, de simplesmente levantar um pezinho e baixar, eu vejo que aquele ângulo ele encontra-se descolado, não tem uma boa coaptação, uma boa congruência no gradil costal, o que caracteriza uma certa proeminência desse ângulo. Isso ocorre por alguns fatores. Primeiro, falta de flexibilidade de alguns tecidos. Quais tecidos são esses, Robson? Bem, em primeiro lugar, nós temos o peitoral menor. Então, o peitoral maior, por ter inserção no processo coracoide, assim como em algumas costelas, ele acaba trazendo esse ombro mais anteriormente, criando o que nós chamamos daquele ombro protuso, aquele ombro anteriorizado. Isso faz com que a minha escápula ela crie um tilt anterior, ou seja, ela inclina anteriormente. À medida que ela inclina anteriormente, eu vou ter o quê? Um descolamento da borda inferior da escápula, do ângulo inferior da escápula do gradil costal. Ou seja, a falta de flexibilidade do músculo peitoral menor é um dos fatores predisponentes de uma discinese escapular do tipo 1, assim como a falta de flexibilidade das estruturas do complexo posterior da glenomeral, ou seja, cápsula, ligamentos, estruturas de estabilização, que a gente fala de tecidos moles, mas tecidos que são inertes ali naquela região que tem a função de estabilização, o encurtamento desses tecidos, a retração deles também vai me levar o quê? A uma maior facilitação da proeminência do ângulo inferior da minha escápula. Como fatores mais dinâmicos, nós temos o déficit tanto de controle motor quanto de força muscular de dois músculos especificamente, que são o músculo serrátil anterior e também o músculo trapézio, suas fibras inferiores. O déficit, ou seja, a diminuição da atividade do controle motor desses músculos e a falta de força muscular irá predispor esse paciente a gerar o quê? Uma proeminência desse ângulo inferior da escápula, caracterizando essa discinese escapular do tipo 1. Hoje, nesse vídeo, eu vou demonstrar aqui para vocês, nessa aula ainda teórica, alguns exercícios que depois na prática eu vou gravar um vídeo com cada um desses exercícios com um tratamento para cada discinese escapular, para elucidar melhor para vocês e para dar uma cronologia melhor, enfim, separar um pouco melhor tratamentos, exercícios, tanto numa parte prática quanto numa parte teórica. Bem, como exercícios iniciais com os meus pacientes com essas características de discinese escapular do tipo 1, uma proeminência do ângulo inferior da escápula, eu geralmente inicio com exercícios de controle motor simples. Então, o paciente ele poderia estar sentado com o braço ao lado do corpo, apoiado sobre a mesa, então ele vai realizar uma contração isométrica, ou seja, uma compressão do braço em direção à mesa, no sentido de uma adução, ou seja, onde eu estou trazendo o braço na minha direção, porém a mesa ela resiste, não permite que esse movimento aconteça, e vou sustentar por alguns segundos, poderia ser uns 10 segundos, relaxo, é claro, durante todo o exercício mantendo os meus ombros bem posicionados, as escápulas encaixadas, sustento essa retração e relaxo, e faço umas 5 séries de 10 segundos aproximadamente.
Um outro exercício interessante seria em pé, com a pressão agora na lateral da mesa, tudo bem? Então a pressão agora na lateral da mesa, oferecendo a resistência para que eu não possa estender o meu braço, e nesse movimento eu vou realizar um movimento de extensão isométrica do meu ombro. Sustento, posso sustentar com a palma da mão aberta, vou sustentar também por aproximadamente 10 segundos e realizar esse exercício por 5 séries. 5 séries de 10 segundos. Lembrando que é um exercício inicial para controle motor. A adução do braço em isometria e o de extensão do braço também em isometria. Passando essa fase, eu inicio com o meu paciente alguns outros exercícios já dinâmicos para trabalho desses músculos. Então, nós temos um exercício que ele tem um movimento como se fosse ligar um cortador de grama, onde anteriormente o paciente ele vai segurar neste movimento um pezinho, um elástico, e vai realizar este movimento rodando lateralmente. Então ele leva em adução horizontal, com extensão do ombro e rotação lateral. E ele volta. Então simula um movimento como se fosse ligar um cortador de grama. Okay? Repara no movimento que a escápula realiza durante todo o exercício. Um outro exercício muito interessante que eu costumo passar para os meus pacientes é o exercício, pego um elástico aqui na frente, ou um pezinho, ok? Estou nessa posição, trago aqui e rodo lateralmente. Okay? Então, mostrando de lado, trago lateralmente os meus cotovelos e realizo a rotação lateral. Trago lateralmente e realizo a rotação lateral. Tudo bem? Então, basicamente, seria este movimento. Para fortalecimento, com ênfase no músculo trapézio, suas fibras inferiores. Nós temos também alguns exercícios que eu costumo passar para os pacientes, onde eu posiciono, vamos imaginar que eu estaria deitado nesta posição, ok? Colocaria um coxinho, uma toalha entre o meu braço e o meu tronco e peço ao paciente para realizar um movimento de rotação lateral máxima em decúbito lateral, ou seja, ele está deitado de lado, em cima do lado esquerdo, realizando o exercício, mantendo as suas escápulas retraídas lá atrás, realizando um movimento de rotação lateral máxima do ombro. Tudo bem? Um outro exercício ainda em decúbito lateral, o paciente deitado de lado, em cima do seu lado esquerdo, ele vai com o pezinho ao lado do seu corpo, ele vai deitado realizar um movimento de flexão do ombro, sem permitir que esse braço caia anteriormente ao seu tronco, ou seja, ele é obrigado a sustentar essa posição das escápulas, no caso a escápula direita, durante todo o movimento de flexão do ombro, mantendo um alinhamento, ok? Deitado em decúbito lateral esquerdo. Então realiza de acordo com a força do paciente, utilizando um pezinho de meio, 1 quilo ou 2 quilos, de acordo com a aptidão física de cada um. Um próximo exercício seriam os exercícios deitados de barriga para baixo. Então o paciente está deitado de barriga para baixo, segurando ainda o halter, e ele vai realizar um movimento de extensão dos ombros, fechando as escápulas posteriormente. Então ele está deitado de barriga para baixo, tem os espaços laterais, trago em extensão bilateral dos ombros e retorno à posição inicial. Trago em extensão bilateral dos ombros, retornando à posição inicial, ou até mesmo um movimento de adução bilateral dos ombros. Deitado de barriga para baixo, ele vai abrir os ombros na altura cerca de 90 graus, realizando o movimento de adução horizontal dos ombros, abrindo esses braços lateralmente de barriga para baixo, tanto em extensão quanto o de abertura, que seria o de adução dos ombros.
Esses são alguns dos exercícios que eu costumo passar para os meus pacientes, assim como passo também muitos exercícios de rotação lateral também. Então, o paciente em isometria, onde o paciente ele vai posicionar seus cotovelos fixos, segurando um elástico nas suas mãos, realizar um movimento de rotação lateral em isometria, sustenta por alguns segundos, retornando à posição inicial. Isso eu poderia estar fazendo em várias posições. Primeiramente, sentado com o meu apoio dos cotovelos sobre a minha mesa, realizo a rotação segurando um elástico nas minhas mãos, sustento em isometria, retorno à posição inicial. Poderia variar também deitado com o meu tronco sobre uma bola, realizando o mesmo exercício, agora em decúbito ventral ou em prono, deitado de barriga para baixo, realizando o movimento. Ou também poderia realizar esse movimento da seguinte forma, onde eu me encontro em pé, realizo a rotação lateral, sustento essa rotação lateral e elevo os meus braços, retornando então à posição inicial e voltando esse mecanismo ao movimento de rotação para a rotação, relaxando os meus braços, ok? Então, levo em rotação lateral e realizo o movimento de elevação dos braços. Mantenho a rotação lateral, retorno da elevação, retornando à posição inicial. Levo em rotação lateral, elevo, sustento, retorno à posição inicial, voltando à rotação lateral. E, para fechar, os exercícios que são os exercícios que eu mais gosto para utilizar com os pacientes, principalmente para serrátil anterior, que são os exercícios que nós chamamos de push-ups, os exercícios de empurrar. Então, aqueles que o paciente realiza como se fosse um movimento de prancha deitado sobre os antebraços inicialmente. Ele pode só realizar primeiro com controle motor o movimento só de isometria sustentando, depois entrando com os movimentos retraindo as escápulas. Posso colocar meu dedo entre as escápulas e pedindo para ele apertar o meu dedo entre as escápulas, sem deixar que o seu ombro eleve, mantendo sempre o ombro longe da orelha, fechando, voltando. Depois posso passar para o apoio com os cotovelos em extensão, primeiro em isometria e depois evoluindo também para os movimentos dinâmicos de protração e retração da escápula. Nessa mesma posição, com o paciente deitado, posso pedir para que ele tire uma perna do apoio do solo, depois retorne, tire a outra perna, depois retorne. Muito interessante esse exercício. Paciente deitado nessa posição, tocando um ombro, depois tocando o outro, tocando o ombro, depois tocando o outro. Também é sempre uma... Então, repara que nós iniciamos com exercícios extremamente simples de isometria para dar um controle motor inicialmente para esse paciente, exercícios com grau de dificuldade muito baixo, e nós vamos progredindo conforme a evolução do paciente, onde ele poderia estar fazendo todos esses exercícios, ao invés de estar apoiando no solo, estar apoiando numa bola suíça, onde ela vai gerar mais instabilidade, porém isso numa forma gradual, conforme a melhora do nível de performance, controle motor e força muscular desses pacientes. Depois eu vou compilar todos os exercícios, vou filmá-los e demonstrar para vocês numa prática, numa aula prática, como que seriam esses exercícios. Mas acho que deu para ficar claro. Esses basicamente são o protocolo de exercícios que eu utilizo na minha prática clínica para tratamento dos meus pacientes com uma discinese escapular do tipo 1. Deixo aqui então um grande abraço a todos. Quem ainda não é inscrito, inscreva-se no meu canal, deixe os seus comentários, as suas sugestões, elas são muito importantes para que a gente possa sempre direcionar o assunto conforme o interesse de vocês. Um grande abraço e até a próxima. Olá, saudações a todos. No vídeo de hoje eu vou passar para vocês alguns exercícios que eu utilizo na minha prática clínica para tratamento dos pacientes com discinese escapular do tipo 1. Exercícios então para fortalecer músculos escápulo-torácicos com ênfase no trapézio, fibras interiores, assim como rotadores laterais de ombro, entre outros músculos, tudo bem? Você vai precisar para esse exercício um pezinho,
A carga vai variar de paciente para paciente e um rolinho de toalha. Então vai se posicionar deitado em decúbito lateral com esse rolinho de toalha entre o seu tronco e a parte medial do braço. Então eu vou segurar o pezinho aqui anteriormente. Importante desse exercício é que o meu ombro ele não anteriorize. Eu tenho que manter uma retração do ombro, mantendo as minhas escápulas aduzidas no gradil costal, no caso a minha escápula direita. Então eu mantenho a adução da minha escápula, o pezinho ele sai quase a encostar do meu tronco, sem encostar, e eu vou trabalhar a minha rotação lateral máxima, retornando à posição inicial. É muito importante o controle motor preciso durante todo exercício. Rotação lateral máxima, sem exceder seus limites, retornando à posição inicial. Lembra que a escápula não pode estar anteriorizada, abduzida. Ela tem que estar em leve retração para sustentar a posição para a execução do movimento. Bem, então, rotação lateral máxima, retornando à posição inicial, sem que o pezinho volte a tocar no tronco para manter a contração. Tudo bem? Bem, próximo exercício. Próximo exercício, eu vou usar ainda do halter e eu vou realizar o movimento de flexão do meu ombro em decúbito lateral. Só que essa flexão do meu ombro, ela vai manter o quê? Durante todo o exercício, a mesma escápula aduzida lá atrás. Ela não pode retornar à posição inicial, tudo bem? Nessa posição, sem tocar aqui no meu tronco com peso, eu saio do 0 grau da minha posição neutra e vou levar até a posição de 90 graus, retornando à posição inicial. Um exercício bem interessante para fortalecimento desses músculos estabilizadores escapulotorácicos. Lembra que durante todo o exercício o meu ombro não pode interiorizar, eu tenho que manter todo o tempo em retração escapular, então realizo o movimento de flexão de 0 a 90, retornando à posição inicial. Flexão de 0 a 90, retornando à posição inicial. Flexão de 0 a 90, retornando à posição inicial, e então descansando. Tudo bem? Um exercício bem interessante, eu utilizo muito na minha prática com os pacientes, muito interessante para fortalecimento dos músculos escapulotorácicos, o qual utilizo muito para tratamento desses pacientes com discinese do tipo 1. Bem, próximo exercício. Próximo exercício, para fortalecimento desses músculos escapulotorácicos, poderia utilizar os mesmos halter. Vou deitar de barriga para baixo e vou realizar o que? A extensão bilateral dos meus ombros. Extensão bilateral dos ombros. No melhor cenário, eu podia trabalhar com a rotação lateral. Então, trabalhando a extensão bilateral dos ombros, aduzindo essas escápulas para fortalecimento, então, trapézio e suas fibras inferiores, assim como os músculos também extensores lá de ombro. Uma outra forma, ao invés de trabalhar na extensão, é trabalhar no movimento de abdução horizontal dos ombros com retração das escápulas. Tudo bem? Então, estes são mais alguns exercícios que eu costumo trabalhar com o meu paciente durante a minha prática clínica para tratamento das discineses escapulares tipo 1, assim como pacientes com sintomas dolorosos de ombro, numa fase já de fortalecimento, no qual esse paciente vai dar sequência em casa. Dando sequência agora para finalizar os exercícios de fortalecimento dos músculos escapulotorácicos, eu vou partir agora para os exercícios para fortalecimento do músculo serrátil. O músculo serrátil, então, é o famoso músculo do empurrar.
Então eu vou passar uma sequência de exercícios que a gente chama de push-ups para fortalecimento desse músculo, o qual se faz imprescindível no tratamento dos pacientes com discinese escapular. Bem, primeiro exercício, eu posso pedir para o meu paciente ficar em prono, nesta posição, apoio pode ser até sobre a ponta dos pés ou sobre os joelhos. Mantenho o apoio sobre os meus antebraços e vou realizar um movimento de abertura das escápulas e fechamento das escápulas. Então esse movimento é como se fosse arrepiar as costas, retornar à posição inicial. Arrepio as costas, retorno à posição inicial. Arrepio as costas e retorno à posição inicial. Nessa posição, o fisioterapeuta poderia colocar o dedo exatamente entre as minhas escápulas e na minha descida eu pedi para eu apertar os dedos dele com a adução das escápulas, ok? Então eu abri as escápulas, volto à posição inicial e nessa descida eu comprimiria o dedo do fisioterapeuta. Esse mesmo exercício, ao invés do apoio dos cotovelos, poderia ser o apoio sobre a palma das mãos com o cotovelo estendido. E vou realizar o mesmo movimento. Realizo a abertura das minhas escápulas com a abdução bilateral delas, voltando com o movimento de retração. Anteriorizo as minhas escápulas, voltando à posição inicial. Abertura das escápulas, fechamento das escápulas. Abertura das escápulas, fechamento das escápulas. Ok? Uma outra forma eu poderia manter nessa mesma posição e aqui tirar um apoio e só realizar a manutenção dessa posição. Volto à posição inicial, troco. Volto à posição inicial, troco. Sustento por alguns minutos. Tudo bem? Então, mais uma forma de eu colocar um pouco mais de intensidade para o meu exercício. Ou até mesmo poderia entrar desta maneira, com braços e pernas contralaterais. Braços e pernas contralaterais. Eu vou alternando, fazendo a sustentação por alguns segundos. Uma outra forma seria manter essa mesma posição e aqui eu toco no braço, volto, toco no outro, volto, toco no braço, volto, toco no outro, volto. Eu vou realizando alternadamente o exercício. Mais uma forma de fortalecimento também da musculatura estabilizadora escápulo-torácica. Uma outra forma são os exercícios que nós chamamos também de puxar, só que em supino, deitado de barriga para cima. Deitado, com o pezinho. Vou me posicionar em supino, deitado de barriga para cima. Aponto o meu braço na direção do teto e vou realizar como se fosse um movimento de empurrar em direção ao teto o meu braço, retornando à posição inicial. Empurrar o meu braço na direção do teto, voltando à posição inicial. Repara que durante todo o meu exercício, o meu cotovelo ele não dobra, ele não estica. Ele se mantém fixo e o movimento ocorre somente na minha escápula. Ok? Abduzindo, abrindo lateralmente e voltando em retração. Abrindo lateralmente, retornando à posição inicial. Fiz um braço, posso trocar e fazer com o outro. Lembrando que o movimento ele acontece somente na minha escápula, onde ela desliza lateralmente no gradil costal, retornando à sua posição neutra. Desliza lateralmente, retornando à posição neutra. Essa variação eu poderia dar para o meu paciente utilizando um exercício que nós também poderíamos fazer na parede, na mesma posição. Então, realizando um movimento de fortalecimento do serrátil, onde eu estou fazendo o mesmo exercício, só que agora com a carga do meu tronco, de acordo com a inclinação que eu coloco. Vou aqui. Então, repara que são variações do mesmo exercício. Ah, tá fácil esse exercício.
poderia entrar com uma bola. Coloco a bola, eu vou fazer o mesmo exercício aqui. Ou então um apoio aqui com os dois braços, fazendo aquela troca, o mesmo que eu fiz com o paciente deitado. Ou então pedindo para ele só estabilizar com uma mão, ao mesmo tempo dando desequilíbrios voltados sobre a bola ou sobre o braço do paciente, ok? Trabalhando sobre essa bola para gerar mais instabilidade. Então repara que o céu é o limite. O exercício você tem que variar e progredir conforme a evolução, o nível de performance do seu paciente, é claro, toda a sintomatologia que ele apresenta para se prescrever os exercícios corretos. Não deixem de acompanhar todos os vídeos, toda a nossa série sobre discinese escapular, as definições, as classificações e os tratamentos. Eu estou agora produzindo aqui para vocês essa série com a prática dos exercícios. Deixo aqui um grande abraço a todos. A quem ainda não é inscrito no meu canal, deixe os seus comentários, as suas sugestões e a gente se vê em breve. Até lá! Olá, saudações a todos. Dando sequência aos exercícios para fortalecimento dos músculos escápulo-torácicos e músculos de ombro, eu vou demonstrar para vocês alguns outros exercícios no qual eu complemento o meu tratamento dos pacientes. Para esse exercício eu vou precisar de um elástico, isso aqui seria um que a gente chama de garrote ou tripa de mico, aquele de estilingue, tudo bem? Isso tem vários diâmetros, quanto maior o seu diâmetro, maior a resistência, então tem que adequar a resistência conforme as suas condições, sua aptidão física. Vou me posicionar sentado de frente para a mesa e segurando esse elástico desta maneira. Então eu vou realizar um movimento mantendo as minhas escápulas abduzidas lá atrás, retraídas. Eu vou realizar um movimento de rotação lateral dos ombros, desta maneira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então essa seria a forma mais básica inicialmente para começar esse trabalho. Eu poderia evoluir com esse exercício deitado numa bola, um exemplo, uma instabilidade maior, onde eu me coloco o meu tronco apoiado sobre essa bola, em prono, vou fazer a mesma pegada, o mesmo posicionamento e realizar um movimento aqui, manter as minhas escápulas retraídas e aduzidas, realizo o exercício nessa posição. Pega de frente também, tá? É um exercício bem interessante também para fortalecimento dos músculos rotadores laterais, assim como estabilizadores escápulo-torácicos. Agora deitado em prono sobre a bola. Tudo bem? Bem, o próximo exercício que eu costumo passar é com o paciente, no caso, em pé. O que ele vai fazer? Ele vai fazer primeiro o movimento de rotação lateral. Após o movimento de rotação lateral, ele vai levar os ombros em flexão. Sustento em isometria, retorno à minha posição inicial e volto do movimento de rotação lateral. Tudo bem? Então, passo a passo. Primeiro passo, rotação lateral. Elevo meus ombros em flexão bilateral, sustento a rotação lateral lá em cima em isometria por alguns segundos, retorno com meus cotovelos paralelos ao meu tronco, voltando à posição inicial. Tudo bem? Mais uma vez, rotação lateral, sustento, trago em flexão, mantenho, retorno à posição inicial, voltando da rotação lateral. Tudo bem? Mais uma vez.
Então esses são mais alguns exercícios que eu trabalho na minha prática clínica para tratamento, para fortalecimento desses pacientes com queixas de discinese escapular do tipo 1, assim como fortalecimento dos pacientes com ombro sintomático. Deixo aqui um grande abraço a todos. Quem ainda não é inscrito, inscreva-se no meu canal, deixe seus comentários e até a próxima. Olá, saudações a todos. Hoje eu vou demonstrar para vocês um exercício de fortalecimento dos músculos escapulotorácicos para os pacientes com uma certa instabilidade de ombro, ou seja, os pacientes que têm alguma queixa dolorosa no ombro. Só que não é um exercício para ser utilizado de forma inicial no tratamento. É um exercício que é um pouco mais avançado para fortalecimento dos músculos escapulotorácicos, dando que uma angulação, uma abertura maior do espaço glenomeral, evitando aí os impactos entre a cabeça do húmero e o teto na articulação acromioclavicular, ok? Bem, para o exercício eu vou usar um pezinho de 1 kg, um halter de 1 kg. Nessa maca fica fácil porque eu consigo contar com um orifício do rosto, onde eu vou me deitar de barriga para baixo, segurando o pezinho superiormente. Então, segurando o peso e sem tocar ele no apoio, eu mantenho ele elevado e vou passar para a minha outra mão. Sem tocar no meu tronco, passando então para o outro lado. E vou realizar esse movimento por algumas repetições. Então poderia estar fazendo 3 movimentos para um lado e alternar para o outro lado. Poderia estar com o meu tronco fora? Poderia, trabalhando também extensores torácicos, trabalhando dessa maneira. Então, exercício de grande intensidade e alternando o movimento, depois para o outro lado. Ok? Poderia aproveitar o pezinho e já realizar o exercício com as 2 mãos só. Desencosta o glúteo e volta. Desencosta o glúteo e volta. Então, como isso tudo um pouco maior, se eu tivesse aqui por exemplo, um rolo ou uma bola, deitado de barriga para baixo, apenas desencosta o glúteo e volta. 1, 2, 3, 4, 5. Então, um exercício para fortalecimento dos músculos escapulotorácicos, muito indicado para os pacientes com discinese ou discinesia escapular. É um exercício, como eu disse, de grande intensidade que não deve ser realizado por pacientes que apresentam dor glenomeral, dor no ombro, mas sim os pacientes que já se encontram em estágio mais avançado de reabilitação ou que apresentam uma discinesia escapular, mas assintomática, para fortalecimento dos músculos escapulotorácicos. Dando sequência aos exercícios dos pacientes com discinesia escapular e dor no ombro, eu vou passar mais um exercício com um elástico, a faixa elástica circular, para fortalecimento então desses músculos escapulotorácicos e também agora para fortalecimento associado do serrátil anterior, ok? Então eu vou fazer o mesmo posicionamento anterior, a faixa passando pelos meus punhos e eu vou com uma certa distância da parede, eu vou descarregar o meu peso na parede, ok?
um dos braços ele vai ficar fazendo o quê? Uma certa isometria de serrátil anterior, porque ele vai sustentar o meu tronco para o meu tronco não cair. Então aqui eu tenho já uma isometria de serrátil anterior do lado esquerdo. Deste outro lado, sem tocar a minha mão na parede, eu vou realizar um movimento de abdução horizontal do meu ombro com abdução da minha escápula, ok? Então, isso aqui, ó, 10 movimentos. Só a mão esquerda tocando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, controlando bem o movimento durante o exercício, sentindo o fortalecimento dos músculos posteriores. 10. Posso alternar com movimentos em diagonal. 1, 2, 3, 4, 5. Ou até poderia estar com a mão aqui, ó, polegarzinho lá, fazendo movimento diagonal ascendente e alternando com o membro superior contra lateral. Agora vou começar com isometria de serrátil anterior à direita, ao mesmo tempo que eu trabalho os músculos abdutores. Se quiser dar a volta, tá? Do outro lado. Posso trabalhar em várias diagonais, conforme eu acho mais conveniente. Ascendente, diagonal descendente. Movimento puro lateral, ok? E alternando um membro com o outro. Então esses são exercícios simples para serem realizados no dia a dia pelos pacientes em casa para fortalecimento dos músculos escápulo-torácicos, os músculos também da articulação glenomeral do ombro, desde que esses exercícios não piorem sintomas, eles não gerem sintomas também para o meu paciente, ok? Eu deixo aqui um grande abraço a todos. Quem não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, deixem seus comentários, visitem as nossas playlists de ombro, tem muita coisa interessante, muito assunto interessante para vocês e a gente se vê em breve. Até mais.